Bom dia a todos. Obrigado, professor Lúcio Flávio, pelo convite. E a pedido deles, novamente informar que o Código de Estudante de Medicina está à disposição de todos, bem como o livro da Formação em Medicina no Brasil, que é do fórum passado, que também está à disposição. Já a promessa que sairá um novo desse fórum. Saudar agora, o nosso presidente, o Dr. Carlos Vital, um prazer revê-lo. Me cabe presidir uma mesa com grande satisfação. Uma mesa em que não é médico o conferencista, mas é um professor, Dr. Jesualdo Pereira Farias, lá da Universidade Federal do Ceará. O professor Jesualdo é um professor titular do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Universidade Federal do Ceará, especialista em metalurgia física pelo Municipal. É o Instituto de Pesquisa de Nagoya, no Japão. Mestre e doutor em Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador no Grupo de Engenharia de Soldagem da Federal do Ceará, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, recebeu várias homenagens como gestor e pesquisador, dentre elas, destacam-se 2 prêmios da Associação Brasileira de Soldagem, um prêmio Petrobras de Tecnologia, a medalha do Mérito Educacional da Andifes, troféu CREA do Ceará e membro da Academia Cearense de Engenharia. Foi reitor da Universidade Federal do Ceará de 2008 a 2015, secretário de Educação Superior do MEC, foi secretário do Estado das Cidades no Ceará e foi presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Foi membro dos seguintes conselhos: Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, Conselho Superior da CAPES, Conselho Consultivo da FINEP, Conselho Nacional de Educação, Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e Conselho da Universidade do Santander. Com a palavra, então, o professor Dr. Jesualdo Pereira Farias, que vai nos falar sobre docência, docente de hoje e a visão do futuro. Bem, bom dia, quase boa tarde. Eu queria saudar e agradecer o nosso presidente, o Dr. Carlos Vital, que tivemos excelentes embates quando passei pela CESU, no MEC. Saudar meu colega Lúcio Flávio, está aí o Lúcio. Um grande abraço, meu querido Lúcio, que tem a nobre missão de coordenar a Comissão de Ensino Médico. Saudar os demais colegas que por aqui passaram. Saudação especial ao nosso querido presidente dessa mesa, Ismael. Bem, de uma forma geral, a minha tarefa vai ficar um pouco simplificada diante do que já foi posto pelos colegas que me antecederam, né? A minha ideia aqui é tratar da perspectiva, né, de se deixar uma reflexão sobre o papel, o nosso papel enquanto docente, enquanto professor, pensando, né, nas gerações futuras. Então, vou fazer uma breve passagem aqui pela história, não vou naturalmente focar no ensino de medicina, por razões óbvias, já fomos brindados aqui com muitos dados sobre a medicina, mas vocês vão perceber que vamos encontrar aí uma identidade muito forte com tudo que já foi colocado. Então, vou começar aqui rapidamente, e eu queria, presidente, que me avisasse, por favor, não vou procurar não usar os 60 minutos, em função do prazo. Gostaria, quando tivesse com 30 minutos, me desse um aviso para eu poder acelerar um pouco. Então, veja bem, há uma relação muito próxima, né, com a evolução da educação, ou das formas como se desenvolveu a educação, né, com as revoluções industriais. Óbvio que nós estamos aí começando no século XVIII, mas o processo de educação, de formação, ele antecede bastante a esse período. Mas nós vamos já encontrar uma identidade de um estágio da educação com a Revolução Industrial. Então, no século XVIII,
Veja que nós tivemos toda uma história da humanidade até chegar no século XVIII, para termos a primeira revolução industrial, ainda muito tímida, mas na época bastante expressiva, que foi a invenção da máquina a vapor. Então isso muda radicalmente a forma como se pensar a educação de jovens e adultos diante dessa nova perspectiva. Já no século XIX, nós tivemos a segunda Revolução Industrial, que foi um avanço significativo, que principalmente proporcionou a massificação das linhas de montagem e que introduziu, as primeiras automações foram introduzidas aí, ainda de forma bastante incipiente, por volta de 1870. E a terceira Revolução Industrial, do século XX, que muitos de nós que aqui estamos tivemos a oportunidade de acompanhar muitos dos seus estágios. Ela ocorreu no final dos anos 60, mas teve um impacto muito forte nos inícios dos anos 70, com a integração de computadores e de tecnologia da informação nos processos de fabricação. Eu diria que aí, em função desse avanço, na área de tecnologia, principalmente na área de TI, já começou a haver uma pressão muito grande sobre as diferentes formas de pensar a educação, e aí até a terceira revolução nós ainda estamos falando naquela educação para o trabalho, na educação para acompanhar tudo que era fruto desse desenvolvimento tecnológico. E estamos agora vivendo a quarta e, sem dúvida, a mais importante das revoluções industriais, que começou agora no século XXI, que convencionou-se chamada indústria 4.0. Ela está sendo chamada de indústria 4.0 por uma razão muito simples, porque na gênese se procurava desenvolver todas essas tecnologias a partir de sistemas cyberfísicos, internet das coisas, internet dos serviços, e essa customização de todo esse aparato para tornar os processos produtivos independentes da interferência humana, e aí convencionou-se chamar indústria 4.0, mas tudo que nós vivemos hoje, no nosso cotidiano, que envolve tecnologia, faz parte desse processo, desde o que está embutido aqui no nosso celular, a questão das mídias de comunicação, dos processos modernos de serviço, de Uber, de hotéis e assim por diante, tudo está dentro desse processo. Aí nós vamos ver que o nosso foco maior é fazer uma reflexão sobre o que precisamos fazer como docentes, para proporcionar aos jovens condições de enfrentar esse futuro que já está batendo a nossa porta. Bem, então, rapidamente, fazendo o contraponto agora com as revoluções industriais, nós vamos perceber que nos primórdios da humanidade, as transformações sociais, naturalmente, eram muito, muito lentas, longe de chegar nem perto do que nós passamos a ter a partir da primeira Revolução Industrial. Então, a tarefa de educação cabia às famílias, que ensinavam aos seus filhos, aos jovens, para atividades, habilidades, para continuar executando as mesmas tarefas que seus antepassados executavam há gerações. Então, esse é o primeiro registro para fazer um contraponto com a Revolução Industrial. Em seguida, convencionou-se chamar de escola 1.0, primeiro momento em que existia um ator, existia alguém que detinha o conhecimento e passava esse conhecimento para alguém, no formato muito parecido com o que nós temos hoje de professor. Então, lá era o professor, o mestre, que ensinava um grupo pequeno, ou até mesmo uma única pessoa, conhecimentos para empoderar aquele aluno, que era, na grande maioria dos casos, alguém de uma família muito rica ou que pertencia ali à elite dominante. Normalmente eram os nobres, os intelectuais e os filósofos, e não se compreendia aí a educação ainda como um direito de todos.
Bem, na escola 2.0, aí nós já estamos no século XVIII, já no início da Revolução Industrial, então agora sim surgem as primeiras exigências, né, de conhecimento para o mercado de trabalho, para acompanhar a Revolução Industrial, e o ensino foi então universalizado, a partir daí e reconhecido como direito de todos, não mais daquela elite, daquele pequeno grupo. Então, o modelo era muito semelhante ao que nós temos hoje. Um único professor passou a ensinar dezenas de alunos ao mesmo tempo. E veja que, como a quantidade de alunos era muito grande, né, para o professor prevalecia, né, o interesse da maioria. Então, havia uma exclusão muito grande, porque o professor não atendia individualmente às diferenças que são naturais em um grupo de estudantes. O objetivo era, portanto, adequar o aluno à sociedade e ao mercado de trabalho. Então, esse conceito, infelizmente, ainda existe hoje, não só no ensino básico, mas ainda existe também no ensino superior. E aí vem o conceito da escola 3.0, essa já apontando para os reflexos da quarta Revolução Industrial, mas ela surgiu ali no final do século XX, né, já com o advento dos avanços tecnológicos, os avanços rápidos da tecnologia e das ferramentas de TI, e ainda também com a globalização. Então, a partir daí passou-se a olhar a educação de outra forma. Então, a sala de aula deixa de ser apenas um espaço de transmissão de conhecimento, o professor deixa de ser o único elemento detentor do conhecimento, e os estudantes passam a ter um protagonismo maior e, por fim, conquistamos o que deveria ser regra hoje em todos os ambientes de educação. Então, vejam que há uma relação muito forte, né, com o que vem acontecendo com o desenvolvimento tecnológico. E a primeira pergunta que se faz aqui é o seguinte, né, temos fôlego, por tudo que nós já vimos hoje, né, temos fôlego para acompanhar, né, o que está previsto de desenvolvimento tecnológico a partir do que nós estamos vendo na quarta Revolução Industrial, né? Então, eu coloquei essa informação, né, que infelizmente não estou vendo que não saiu, então, os créditos não estão aí, mas isso aí foi tirado da História da Medicina no século XX, né, que foi um compêndio aí organizado pela Rilva Lopes de Souza Munhoz, e eu só coloquei esses dados aqui, lógico que todos aqui têm profundo conhecimento disso, mas para alguém que não conhece, né, a importância de cada cada uma dessas descobertas, né, talvez não compreenda que o mundo, né, levou toda uma existência para poder, agora recentemente, no século passado, alcançarmos aí, algumas não estão todas aí, algumas importantes descobertas para a medicina e para a área de saúde de uma forma geral. E é natural, e eu fico imaginando, quanto isso causou de impacto, né, na forma, na metodologia, na estruturação de conteúdos e de habilidades e competências para os estudantes de medicina e, naturalmente, também para os docentes. Então, só um exemplo para mostrar que, num espaço muito pequeno de tempo, nós tivemos aí, né, um avanço extraordinário que, naturalmente, nos faz repensar a forma de ensinar e aprender numa determinada área, aqui, naturalmente, na medicina. Bem, uma reflexão que nós precisamos fazer também, e aqui já ficou implícito praticamente em todas as intervenções, é que não existe hoje, em nenhum curso, em nenhuma área do conhecimento, não deveria existir o objetivo único de formar um profissional para resolver aquele problema específico. Nós tivemos aqui no Brasil, em 2005, um evento que ocorreu em São Carlos,
com a presença do Prêmio Nobel de Química do ano 2000, o Alan McDiarmid, que infelizmente faleceu pouco tempo depois, 2 anos depois, mas ele sempre nas palestras dele, nas últimas, ele colocava essas questões prioritárias que ele considerava que deveriam ser tratadas na academia, porque seriam problemas que iriam se agravar e seriam muito críticos, né, até 2050. E ao olhar esses 10, né, esses 10 problemas sérios, muitos deles têm relação entre eles, nós vamos perceber que energia é um problema grave da humanidade. Água, idem. Alimentos e fome, também. Meio ambiente, que se agrava a cada ano. A pobreza voltou a ser um problema crítico no mundo. E no Brasil ela se aprofunda, esse problema se aprofunda de forma extremamente preocupante. Nós vimos ontem em todos os jornais do Brasil uma notícia muito triste de que 32 milhões, né, de jovens de 0 a 18 anos vivem em situação de pobreza. Isso representa 61% da população desses jovens de 0 a 18 anos. Isso é muito grave porque isso vai, de uma certa forma, reproduzir no potencial que o país tem para poder vencer esta e outras crises que porventura apareçam. Então a pobreza é um problema sério. Terrorismo e guerra ainda não nos assusta bastante, mas o mundo todo vive dia a dia no combate a terrorismo, e as guerras também estão presentes. Doenças, aí vocês sabem que, inclusive muitas que aparentemente já deveriam ter sido vencidas, estão voltando. Educação é o tema que nós estamos tratando aqui, mas ele é crítico numa escala muito maior, que vai da creche até a pós-graduação. A democracia, que também não deveria estar nessa lista, nessa relação, mas nós estamos vendo que, inclusive, no nosso país, nós estamos tendo problemas sérios, gravíssimos, relacionados à democracia. E população, que existem 2 problemas principais aí. Uma é o envelhecimento da população e a longevidade extrema, e ainda, né, a migração da população do campo para a cidade. E isso vai causar um impacto extremamente elevado. E, em alguns casos, né, problemas do tipo, né, que nós não temos ainda aqui no Brasil, mas a preocupação no futuro de países que, se não realizarem uma política demográfica urgente, irão desaparecer no período de 60, 80 anos, porque não tem mais jovens. Então, esses problemas todos são problemas que não encontram em nenhuma área de conhecimento uma solução. Eles só poderão ser resolvidos se forem tratados de forma transdisciplinar. E eu imagino aqui, na minha limitação do conhecimento da área, que a medicina tem tudo a ver com muitos, se não com todos os problemas que aí estão. Portanto, é fundamental que tenhamos consciência da importância de termos na pauta, no cotidiano, na discussão, nos nossos ambientes formativos, da importância do trabalho como docente para preparar nossos estudantes para, no seu exercício profissional, contribuir para a redução desses problemas. Bem, naturalmente, para combater esses problemas, como nós já compreendemos a partir do que foi falado na manhã de hoje, são necessárias determinadas habilidades para os profissionais, que os profissionais que estão sendo formados hoje não têm, em regra, precisa ter, e que foram estabelecidas através de discussões na Conferência Mundial sobre a Educação Superior da Unesco em 98, que foi em Paris, e que mostram ali, não vou ler, quais são, na visão de especialistas da área da educação de todo o mundo, projetando
o futuro, o que é que o profissional precisaria ter para enfrentar todos esses desafios que nós temos hoje na era da tecnologia e dos avanços rápidos da tecnologia. Então, estão lá, empreendedorismo, flexibilidade, capacidade de contribuir com inovação, criatividade e por aí vai. Aí, por que, professor Sebastião, eu acho que o senhor tem absoluta razão. Eu diria, eu fui reitor de universidade, eu fui gestor da Andif, nós discutimos muito isso, fui gestor no MEC. Uma coisa que me incomoda é a legislação, a metodologia anacrônica de avaliação de professores. A partir do momento que nós fechamos esses itens, que o professor tem que publicar isso, tem que fazer aquilo, nós estamos tolhendo, nós estamos impedindo o professor de inovar, de fazer coisas criativas que os sistemas de avaliação ainda não estão detectando e não dão importância. Isso é muito ruim. Nós precisamos vencer esse paradigma. Não há nenhum sistema métrico, eu estou dizendo isso porque eu já estudei bastante, não há nenhum sistema métrico que consiga avaliar os professores hoje dentro da perspectiva que se precisa deles para poder atualizar o ambiente de ensino e aprendizagem nas universidades. Não adianta, não adianta. E essa coisa da produção científica precisa ser vista com muito cautela. E quem está falando aqui é um cientista, eu produzo, eu sou bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, então eu fico correndo atrás de produzir para não perder a bolsa, mas sou radicalmente contra esse processo de avaliação. Nós precisamos avançar muito ainda para compreender que por aí nós vamos ter dificuldade de alcançar, de passar para os nossos estudantes, para os futuros médicos, para os futuros profissionais, habilidades para poder, a partir daí, enfrentar aqueles problemas que nós colocamos como problemas graves da humanidade. E aqui vem uma crítica, e eu sei que tem colegas, professores aí de universidades privadas, e então aqui eu vou generalizar, não estou falando só de universidade pública, embora as privadas tenham um pouco mais de flexibilidade, tenham um pouco mais de autonomia, eu estou dizendo um pouco mais porque ainda existem restrições que nós vamos falar mais adiante. Então é possível mudar realmente, olhando na perspectiva do desconhecido, do que nós não sabemos que vamos encontrar daqui para frente, em uma universidade conservadora. A universidade ela é uma instituição milenar, mas ela não muda, ou muda muito, muito pouco. Ela tem uma postura muito radical contra mudanças. E aí a gente pergunta, quem é a universidade? Todo mundo diz, a universidade não muda, a universidade somos nós precisamos mudar. Nós temos que enfrentar esse desafio de partir para cima das corporações, e nós que estamos no cotidiano da universidade, enfrentando um desafio enorme de trabalhar com jovens cada vez mais conectados, quando nós não estamos, então enfrentar esse desafio de dizer, está na hora de mudar, nós precisamos mudar. As estruturas acadêmicas são inadequadas para mudanças, são inadequadas para que a gente possa acompanhar o rápido desenvolvimento e aquilo que a sociedade demanda de nós. Parte dos professores, aqui já foi dito, reagem a mudanças. E reagem porque somos a universidade. Por isso, nós fazemos parte desse grupo que mantém a universidade conservadora. As estruturas curriculares também são rígidas. Eu até abro um parênteses aqui para dizer que o Conselho Federal de Medicina, talvez na área de saúde, é um dos poucos que trabalha essa atualização numa dinâmica, eu diria, um pouco adequada ao momento que nós estamos vendo. Outros conselhos fazem revisões a cada 20 anos. Isso é incompatível com o que nós vivemos hoje. Não há espaço para experiências inovadoras. Nós não temos tempo aqui de tratar de questões pontuais,
mas eu acompanhei vários casos de professores que foram punidos no exercício da sua profissão porque inovaram, porque implantaram experiências inovadoras que não estavam no caderno, não estavam no script do que a universidade aprovou nos seus conselhos e que achava que era importante. Os marcos regulatórios são incompatíveis. E esse talvez seja um dos maiores empecilhos para que a universidade avance. E aqui, quando eu digo marco regulatório, é tudo. É o marco que regula a progressão funcional, é o marco que regula o concurso, é o marco que diz que uma aula tem que ser de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, é o marco que diz que o professor não pode dar 2 aulas no mesmo horário, isso é um absurdo hoje com as tecnologias que nós temos, um professor pode dar 10 aulas no mesmo horário, não há prejuízo algum. Prejuízo algum, mas os marcos regulatórios hoje são extremamente impeditivos e somem-se a isso, né, as pressões externas dos órgãos de controle sobre a universidade, que são extremamente importantes, têm um papel extremamente significativo para a democracia e para a sociedade, mas ultimamente estão exagerando, né, estão entrando, né, em problemas que não compete a esses órgãos de controle resolver. Quando entram nas universidades, quando interferem em conteúdos de disciplinas, eu acho isso um verdadeiro absurdo. Eu não conheço isso em nenhum lugar do mundo, só no Brasil, né, que inclusive um procurador do Ministério Público interferir no conteúdo de uma disciplina de uma universidade, mandando o reitor cancelar aquela disciplina. Então, esses marcos regulatórios precisam ser também modernizados, flexibilizados e bastante dinâmicos, para que a universidade consiga responder às demandas da sociedade. E não há espaço para explorar a criatividade dos estudantes. E por que não há? Porque nós ainda insistimos, né, em ocupar o horário dos estudantes em aulas expositivas, né, e em conteúdos que em discussão de conteúdos que eles encontram, né, em qualquer bibliografia, em qualquer outro espaço. Então, isso são reflexões que nós precisamos fazer dentro de casa. Bem, e temos aí vários desafios, né? Veja bem, até o século passado, isso são estudos que nós vamos encontrar variações divergentes, mas, de uma forma geral, os estudiosos afirmam que até o século passado, o nível de conhecimento humano duplicava em cerca de 150 anos. Lembra que nós colocamos aqui grandes descobertas da medicina que foi feita no século passado, fruto de estudos que, né, foram realizados há muito tempo. Muito tempo se investiu para chegar ali. No século XXI, o nível do conhecimento humano duplica a cada 100 dias. E aí eu fui conservador, porque há estudos nos Estados Unidos que diz que esse prazo aí é da ordem de 75 dias. Então, imagine a loucura que é você acompanhar, né, essa dinâmica. Não dá. Então, isso tudo tem a ver com o nosso papel enquanto docente, pensando na formação dos profissionais para o futuro. E ocorrem transições sociais, econômicas e tecnológicas muito drásticas. Lembro que lá nos primórdios, né, durante mais de 1000 anos, né, a família ensinava aos seus filhos a fazer as mesmas coisas que se fazia há 1000 anos. Né? As transformações eram lentas, hoje não. As transformações sociais, econômicas, tecnológicas são drásticas, são violentas. Eu costumo dizer, tirando a área básica, um profissional que se forma hoje, num curso de 4, 5 anos, quando ele se forma, ele já tem, né, pelo menos metade dos conhecimentos ultrapassados, porque a tecnologia avança, né, numa velocidade muito maior do que aquela que ele está na universidade. Né? Bem, portanto, o desafio, né, mais importante quanto docente
é exatamente tentar acompanhar isso de alguma forma, né? Através de adequação de conteúdos, de mudança de tecnologia, sempre considerando que o marco regulatório é um impeditivo para isso. Muitas vezes não é problema do professor, não sou eu, professor, que não quero fazer, é que eu quero fazer e muitas vezes posso até ser punido, porque estou saindo daquilo que é convencional na lógica do que decidiu o Conselho Universitário, ou sei lá que conselho. Então, aos professores cabem desempenhar sua função como docente na inovação, né, procurando utilizar as tecnologias que vão surgindo, né, e adequar metodologias, tornando-as mais dinâmicas e acessíveis, porque os estudantes, eu não tenho dúvida, vão captar isso imediatamente. Né, estar conectado e ser o mais transdisciplinar possível. Hoje a transdisciplinaridade é fundamental, né, essa especialização precoce, que foi a lógica da nossa formação até o século passado, hoje já não é mais bem vista, né? O ideal agora é a transdisciplinaridade, já que os problemas, como nós vimos, não se encerram numa só área do conhecimento. Está inserido no contexto da internacionalização, isso é talvez um dos maiores desafios para o Brasil. Nós somos um país enorme, né? Estamos entre os 10 países mais ricos do mundo, mas nós estamos geograficamente isolados do resto do mundo. Nossos estudantes, para irem aos Estados Unidos, para irem ao Canadá, para irem à Europa, para irem à Ásia, para irem aos demais países da América Latina, têm dificuldade de várias naturezas. A principal dela é financeira, porque a grande maioria não tem condições. E a outra é ainda, né, a questão do marco regulatório, que muitas vezes o estudante, nós temos uma experiência agora com Ciências Sem Fronteiras, o estudante passa um ano no exterior, no centro desenvolvido, né, e quando volta, de novo, o nosso marco regulatório, os nossos conselhos, as nossas verdades são tamanhas a ponto do estudante não aproveitar aquilo que ele fez lá fora, porque não está dentro da caixinha que nós desenhamos aqui como referência para aquele curso. Intensificar a exploração de sua inteligência emocional. Muito se falou aqui da questão social, eu acho que isso é um referencial importante. O professor precisa trabalhar isso e está apto a promover a educação socioemocional, que é também uma demanda hoje muito forte, né, das metodologias modernas. Né? Professor, a seu pedido, 30 minutos. Mas... Pois, certo. Então, vou controlar aqui para encerrar. Mais uns 10, 15 minutos. Então, nesse processo, eu coloquei aí duas referências para reflexão. Né? Crianças e adultos, lógico, ninguém nasce, né, com conteúdo socioemocional definido. Aqui já foi dito isso antes. Então, é possível, a partir, né, de técnicas especiais e de práticas, né, você trabalhar atitudes e habilidades para controlar emoções, alcançar objetivos, demonstrar empatia, manter relações sociais positivas e tomar decisões de maneira responsável. Esta etapa da formação do estudante, ela é essencial, ela é complementar, né, a todo e qualquer conteúdo que seja relevante para a sua formação, porque é isso que nós vamos lá na frente, é isso que vai nos diferenciar lá na frente de uma máquina, porque conteúdo a máquina pode ter, vocês sabem, muita gente sabe, que nos Estados Unidos já tem máquina trabalhando como advogado, né, e tendo um índice de sucesso de causas muito maior do que os melhores advogados americanos. As grandes corporações, as grandes empresas já usam esses sistemas. Né? E um ponto interessante, né, também para reflexão, é que já existem estudos, né, um deles está aí no livro Uma Questão de Caráter, que diz que o sucesso do estudante na universidade, né, ele não está ligado apenas, né, ao bom desempenho na escola, mas, sobretudo, né, ao otimismo, à resiliência e à rapidez na socialização. Isso são estudos comprovados, tem várias literaturas, eu coloquei uma aí para
para a gente refletir. Bem, a realidade em que vivemos, eu acho que já foi aqui muito bem colocada nos colegas que nos antecederam. Nós já falamos aqui, pelo menos implicitamente, da expansão da educação superior. Nós saímos em 2003 de 3 milhões de estudantes no ensino superior, estamos aí com mais de 8 milhões de estudantes no ensino superior. No caso específico da medicina também, vocês citaram aqui a expansão do ensino médico, né, e políticas, né, de inclusão que tornaram o ambiente universitário, né, bastante diversificado. Isso exige também uma forma diferente de tratar as questões voltadas para o ensino e a aprendizagem. Nós temos também, em decorrência desse processo de expansão rápido, né, que o sistema teve que contratar professores numa velocidade muito grande, nós temos profissionais cada vez mais titulados, são doutores, são extraordinários, né, mas sem formação adequada para a docência, que aqui também se falou. E é urgente que se faça esse trabalho de formação para a docência. Nós temos infraestrutura anacrônica, dificulta experiências inovadoras, nós não temos, infelizmente, nas nossas instituições de ensino ainda estruturas adequadas para experimentação moderna. Nós temos ainda existência no conteúdo como elemento central do processo, isso é uma realidade, precisamos mudar, né? E aqui o tempo excessivo em exposições, com muito pouco protagonismo dos estudantes. Isso é uma coisa que eu reflito muito. O conselho da minha profissão é o CONFEA, e eu já apanhei muito, e sou muito criticado, e continuo dizendo que não faz sentido um engenheiro ser formado em 5 anos. Eu entrei na universidade em 1978 e fiquei 5 anos para me formar engenheiro. Naquela época, as ferramentas de sala de aula eram um quadro negro e o giz. Não tinha retroprojetor naquela época, projetor de slide, não tinha essas mídias que a gente tem hoje. E eu passei 5 anos para formar engenheiro, e hoje se forma engenheiro em 5 anos, com toda essa facilidade de infraestrutura de TI que tem. Então, isso precisa ser mudado. Isso precisa ser rapidamente trabalhado, porque esses jovens estão perdendo um tempo precioso na sua formação e na época que estão mais aptos a desenvolver suas habilidades e competências. Bem, aí, para encerrar, né, eu poderia ter colocado aqui 200 matérias dessas. Eu coloquei só 6. E fiz questão de não colocar da medicina, né, mas vocês sabem que tem hoje médicos, que tem robôs aí atuando, né, a telemedicina é um exemplo aí de vários sistemas onde o médico tem um protagonismo, mas os robôs e as máquinas ajudam a salvar vidas, e tudo isso é uma realidade. Eu coloquei algumas coisas para a gente poder refletir. Aqui está esse cidadão, é um cientista, que agora é militante. Ele criou essa jovem ali, é uma robô, e ele, nessa entrevista, ele disse que começou um relacionamento com ela, né, há 2 meses dessa entrevista, e casou-se com ela. Hoje ela é casado com essa máquina, né? E aí está na militância para conseguir aprovar uma lei que permita relações sexuais com a esposa, porque na China não é permitido ainda. Então, isso é uma coisa que é um misto de coisa hilária e, ao mesmo tempo, nos faz refletir para a realidade que nós estamos vivendo. E cresce muito, hoje, a procura, tanto de homens quanto mulheres, por companheiros robôs. Ali tem um robô japonês que cuida de pacientes, como um enfermeiro, ele já está na 3ª ou 4ª versão, e lá está o carro sem motorista, né? Aquele carrinho da Google que vai para todo lugar sem motorista, que é uma realidade já
que merece uma reflexão profunda, né? Aqui tem esse robô também, se não me engano, está na segunda ou terceira versão já, que é um acordo da Pizza Hut com a Mastercard, e tem esse garçonzinho, ele é um robô, se comunica aí com o pessoal, faz os pedidos, vem, entrega, faz o pagamento, vai embora. Ali tem né, onde tudo começou de forma muito intensa, que são robôs industriais, hoje já não é novidade, máquinas, fábricas inteligentes, praticamente não tem nenhum humano aqui no chão de fábrica e tudo se resolve. E agora, né, uma novidade mais promissora, aí, o robô professor que ensina geometria a adolescentes. Então, o que eu quero mostrar com isso aqui, né, é que, diante dessa realidade, não adianta muito, por mais que a gente insista, ensinar apenas conteúdo para os estudantes, porque os conteúdos vão estar aí, né? Antigamente, e eu alcancei isso ainda na década de 70, antigamente, trabalhadores ganhavam dinheiro soldando essas chapas, apertando esses parafusos, fazendo montagem de equipamento. Hoje eles não têm mais espaço no mercado de trabalho. Ainda é muito, né, está sendo muito incipiente oportunidades para ele, não faz sentido estudar isso, né? Então vamos olhar para o futuro e verificar quais são as habilidades que nós precisamos passar para os nossos estudantes, que jamais, entre aspas, as máquinas terão. Eu digo jamais porque, vendo isso, não dá para a gente duvidar de nada, né? Então, o Toffler, ele diz uma frase que é muito conhecida, né? Que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever. Isso aí ficou para trás. Mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E aqui eu vou deixar uma referência, foi feita uma pesquisa na Universidade de Fênix, que eles encontraram as habilidades essenciais para o mercado de trabalho nos próximos 10 anos. Eu não vou tratar disso para não tomar tempo, apenas mostrar quais são, né? Sense making, inteligência social, pensamento adaptativo, competência transcultural, pensamento computacional, a nova literácia de mídia, inclusive aqui eu estou atrasado, né, porque na lógica hoje, né, a comunicação deveria ser mais dinâmica, né, nós precisamos compreender isso, né, a transdisciplinaridade, que muito se falou aqui, design mindset, para atender aí entender as relações entre o ambiente e uma melhor produtividade, né? O gerenciamento de carga cognitiva, porque hoje, vemos que nós, a cada 100 dias, nós estamos duplicando aí a carga de conhecimento da humanidade, então nós temos que gerenciar carga cognitiva para poder absorver isso, senão a gente fica louco, né? Colaboração virtual, é do cotidiano, e por fim, né, para encerrar, o segredo do sucesso profissional não é prever o futuro, mas criar condições para prosperar em um futuro que não pode ser previsto. Então, esse é o nosso grande desafio. Muito obrigado. Obrigado, professor Gesualdo, pela brilhante conferência, passado, presente e futuro, né? Eu só espero morrer antes de ter que casar com o robô. O único pedido que eu faço, né? E avisar a todos que o retorno é às 14h30. Vou passar o certificado ao professor Gesualdo.